O jornalista Oswaldo Eustáquio está sendo conduzido à Superintendência da Polícia Federal. Segundo o perfil do jornalista, que é atualizado por sua assessoria, Oswaldo Eustáquio está sendo conduzido à Superintendência da Polícia Federal com um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aparentemente, a motivação foram as denúncias da trama do golpe de Luciano Bivar e o laranjal de Guilherme Boulos. Oswaldo Eustáquio é um dos alvos do inquérito 4828, conduzido por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes do caso ainda não são conhecidos e não se sabe se há relação com os inquéritos 4781 e 4828, que correm sob sigilo no STF. Acompanhe a Folha Política para mais informações sobre o caso. Traremos atualizações a qualquer momento. Ok. Bom, eu queria só... Está um pouquinho tarde já para mim, que eu tenho que dormir daqui a pouco, mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão, não é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um estado muito pior
que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. A turma está agoniada querendo solução, não é? Eu estou vendo a galera toda aqui mandando mensagem, qual é a solução, qual é a solução, qual é a solução? Eu vou até submeter uma solução a vocês, eu posso estar um pouco louco, né, com tudo que está acontecendo, mas a nossa única alternativa não é contar com o Senado, porque a gente sabe que ali é uma troca, né, de gentileza. Então quer dizer que eu particularmente, junto com o senador, né, que começou o mandato ano passado, nós propusemos o impeachment do Gilmar Mendes, e obviamente que isso não vai andar, né? Então nós temos que ter, na verdade, mecanismos populares para que a coisa funcione. Então a minha sugestão, já que a gente tem que ter uma sugestão, a minha sugestão, primeiro, nós temos que fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, prevendo uma iniciativa popular, obrigando o presidente do Senado a colocar em pauta os processos que digam a respeito aos impedimentos dos ministros do STF. Porque se não for assim, nós não temos os projetos de iniciativa popular para as leis, por que a gente não pode obrigar ao chefe do Congresso Nacional, ao chefe do Poder Legislativo, a fazer isso? Porque eles estão lá, eles são nossos representantes. Eles não são nada mais, nada menos do que nossos representantes. Mas de representantes eles não têm absolutamente nada. Então eles fazem aquilo que é do interesse deles, não do que é do interesse do povo. Então, primeira solução, nós temos que consertar a Constituição para colocar um meio, um instrumento na Constituição para que a gente possa efetivamente colocar, para que o povo possa efetivamente julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo, me explica como é que funciona o sistema de freios e contrapesos com o Supremo? Cadê o checks and balances? Cadê aquilo que a gente fala tanto em faculdade, que a gente fala tanto em evento? Isso não faz de conta. Não existe o sistema de freio de contrapeso. A gente sabe disso, né? O Supremo controla todo mundo, mas ninguém controla o Supremo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que também ter um projeto de emenda à Constituição criando uma corregedoria especial para o Supremo Tribunal Federal, não compostas por ministros do Supremo. Ou seja, tem que ser pessoas alheias ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim, a gente vai começar a ter um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, 5 pessoas escolhidas, 5 juristas renomados, escolhidos das instituições OAB, Ministério Público, Magistratura, Congresso, não importa. Mas que esses 5 sejam isentos, não façam parte da Suprema Corte e possam, inclusive, afastar os ministros. Todos nós passamos por corregedoria. Eu já respondi vários processos da minha corregedoria. Quem trabalha responde processo da corregedoria. Então, assim, às vezes os amigos, né, que são novos do MP vêm reclamar comigo, Rogério, né, tem uma representação contra mim. Eu falei, amigo, seja bem-vindo à família, é assim que funciona. Então, a gente tem que se explicar com a sociedade. Então, por que eles não se explicam? Então, na minha sugestão, para acabar com a agonia da galera aqui toda que está perguntando quais são as sugestões, na minha concepção, são 2 projetos de emenda à Constituição. Um, efetivamente, fazendo essa iniciativa popular, né? Para que o presidente do Senado, se ele não cumprir com o papel dele, porque ele é prevaricador, porque ele não cumpre com o papel, tem inúmeros pedidos de impeachment no Senado. Por que isso não se coloca em pauta? Ou seja, quer dizer que as vozes dos senadores não valem absolutamente nada? Segundo, a necessidade já passou do tempo, na verdade, de se ter uma corregedoria. Por quê? Que eles não são passíveis de serem punidos administrativamente? Por que isso não acontece? Ou seja, eles não são supremos.
Supremo, quem for, e se for, é o tribunal, e não as pessoas que compõem o Supremo. Então, eu estava agoniado, era para poder falar isso antes que vocês fossem embora, né, para que vocês pudessem até criticar também um pouquinho aí.